Concurso Público de Professores. Hoje a aula é de língua portuguesa, são questões de provas anteriores da VUNESP, tá? Hoje nós estamos treinando para quem vai prestar o concurso de Osasco, independente se é PEB ou se é PDI, a prova de português é a mesma, e o pessoal de Mogi também está participando, tá bom? Bom, vamos lá. Toda a prova VUNESP primeiro vem conhecimentos gerais, que cai o português, a matemática, essa parte é de conhecimentos gerais. Depois que vem a parte de específicos, tá? Então vamos lá. Primeira questão aí, leia a charge para responder as questões de número 1 a 3. A VUNESP, ela coloca vários gêneros textuais na prova. Coloca charge, coloca poema, coloca texto jornalístico, coloca um trecho de algo da literatura, coloca fábula. Então, assim, usa diversos gêneros textuais aí, tá bom? Mas sempre vai ter interpretação de texto. Então, sempre a prova VUNESP inicia com interpretação de texto. Uma pergunta que muitos professores fazem é a seguinte: professor, eu começo primeiro pela prova de português? Você começa por onde você achar melhor. Tem pessoas que seguem a ordem: português, matemática, aí vem legislação, autores, né? Enfim. Mas tem pessoas que começam pela matéria que acha mais fácil, tá? Então, assim, vocês podem sim começar. Agora, não pode deixar a pergunta de lado sem resposta, porque não pode entregar gabarito, gabarito sem preencher. Tem que preencher tudo, gabarito completo. Por quê? É leitura ótica. A correção da prova objetiva é leitura ótica. Por isso que eles pedem para vocês preencherem direitinho o quadradinho com caneta preta, porque é para quando for fazer a leitura, né, do código lá, dar certinho, não ficar nenhuma. Porque se você não pinta direitinho, não lê, né, o código de barra lá que eles falam, código tem um nome certo, enfim, tá? Então a conferência do gabarito é leitura ótica, então tem que pintar direitinho o quadradinho lá, ok? Mas vamos lá, depois eu falo sobre isso. Leia a charge para responder as questões de número 1 a 3. Nós tínhamos feito ontem, mas como acabou a energia, não gravou, então nós temos que fazer novamente para ficar completo, tá? O computador e a internet abriram para mim um campo de desemprego totalmente novo. Tem uma sátira que eles fazem, a charge normalmente. Essa foi tirada do jornal Gazeta do Povo, tá? Então, o que nós podemos perceber aí na interpretação de texto? Que eles conversam que depois que veio o computador e a internet, esses recursos tecnológicos, ficaram sem emprego, porque o computador e a internet acabou substituindo muitas mãos de obra. Então, muita gente ficou desempregado por isso, tá? A gente sabe disso. Os robôs, o computador, enfim, né? Um exemplo, até nos próprios ônibus, antes nós tínhamos o quê? O cobrador, pode reparar, o cobrador e o motorista. Eram dois funcionários no ônibus. Hoje nós vemos o quê? Apenas um. Porque a catraca eletrônica acabou substituindo, né, a função do cobrador. Então, é um emprego a menos. Então, só para fazer um apanhado do que eles estão falando aí, tá? Veio para contribuir, porém, tirou o emprego de muita gente. Isso é verdade. Bom, mas vamos ver nas questões aí. Opa! A personagem explica ao colega que o seu trabalho está resguardado em uma época em que o computador e a internet ameaçam os empregos. Olha lá, está resguardado, o seu trabalho está resguardado. Negativo, não está resguardado, porque ele fala do desemprego, então não está resguardado. B,
Eu só estou falando porque vocês já tinham respondido ontem. B. O uso indiscriminado do computador e da internet lhe abre promissoras perspectivas profissionais. Não, pelo contrário. Aqui está falando que dá emprego e não que tira emprego. E lá está falando que tira o emprego. Então, não abre promissoras perspectivas profissionais, pelo contrário, tá? Na letra C, que nós vimos ontem, a sua capacidade de trabalho lhe permite que interaja de modo razoável com o computador e a internet. Também não. D. A disseminação do uso do computador e da internet aumenta as chances do desemprego. É exatamente isso que eles estão falando na charge, na conversa ali. O que eles estão falando? Depois que chegou o computador e a internet, aumentou sim, né, o desemprego. Então, a alternativa correta aí da questão é a letra D, que nós vimos ontem. D de dado, tá? E aí, o seu desemprego não tem o uso do computador e a internet como causa possível. Aqui está falando que não é culpa do computador e da internet ficar desempregado. E na charge já fala que sim. Então, nessa questão de interpretação de texto, gente, não é a minha ideia, não é a sua ideia, é o que tiver no texto, tá? Mesmo que você não concorde com alguma coisa que tiver no texto, mas a interpretação é somente o que tiver nesse texto, tá? No texto que se refere aí, tá? Então, nesse primeiro texto é para responder as questões de 1, 2 e 3. Normalmente vem uma interpretação de texto, em seguida alguma coisa de ortografia, alguma coisa de gramática e por aí vai. Então, a primeira questão é D de dado. Vamos ver a segunda questão. Eu deixei pintado aí para facilitar, tá? Ontem ficou muito embolado, ficou ruim o entendimento, né? Atrás, hoje a gente tem mais tempo para ver certinho. Ó, vamos lá. 2. De acordo com a norma padrão, transpondo-se a fala do personagem para a voz passiva analítica obtém-se. Então, vamos lá. Primeiro, quando eu falo voz passiva, significa verbos. Toda vez que vocês ouvirem falar voz passiva significa verbo, tá? Mas o que acontece? Nós temos o ativo e o passivo. Aqui eles estão pedindo o passivo. Para ter uma voz passiva, significa que precisamos ter dois verbos, sendo um verbo que nós falamos que é o principal e o verbo que nós falamos que é o auxiliar, tá? Então, precisa ter dois verbos, um ativo, no caso, ativo no sentido principal, tá? Porque a voz é passiva, mas um é o principal da frase e o outro é auxiliando este verbo, tá? Qual é a diferença de voz passiva e ativa? A voz ativa não precisa de verbo auxiliar. Por exemplo, comeu, correu, abri, fui, caminhou, estudou. Ele já é ativo. Então, ele não precisa de ajuda de ninguém. Deu para entender? Já a voz passiva precisa de um verbo junto, que nós chamamos de verbo auxiliar, tá? Primeira coisa. Então, eu já deixei aí grifado, que ontem nós falamos também, mas eu já deixei grifado para fazer uma análise melhor, ok? Se eu sei que a voz passiva precisa ter o verbo principal e o verbo auxiliar, ou seja, dois verbos, primeiro eu vou analisar os verbos que aparecem aí. Se na frase tem dois verbos ou se só tem um verbo, tá? Então, vamos lá. Letra A. Abrira-se. Esse se não é verbo, né? Esse se é um pronome do caso oblíquo. Pronome pessoal, caso oblíquo. Se não entra como verbo, ok? O verbo da letra I é o abrira. Abrira. Vejam, só tem um verbo. Se só tem um verbo, ele está na voz ativa e não na voz passiva. Então, tá fora.
certo? Para ser passivo precisa ter 2. Então a letra A já está descartável, porque aí é ativo e não passivo. Aí eu vou para B. Um campo de desemprego totalmente novo foi aberto para mim pelo computador e pela internet. Vejam na letra B, eu tenho 2 verbos. 2 verbos. Se eu tenho 2, ele está na voz passiva e não na voz ativa. Professora, como ficaria na voz passiva, por exemplo? A B. Abriu, sozinho, sem ter 2 verbos. Ele sozinho, igual o abrira, né? Ele sozinho. Só que aqui, o que acontece? Eu tenho na B um verbo auxiliar. Qual que é o verbo auxiliar? É o verbo ser. Aqui, ó, foi, que vem do verbo ser. Esse é o auxiliar do verbo abrir. Então, foi aberto. Tá vendo? O foi é o auxiliar e o aberto é o verbo principal. Então, esse aberto, que é o verbo principal, ele precisou do auxílio do foi. Isso é voz passiva, porque tem 2 verbos e um auxilia o outro. Um auxiliar e o outro principal, igual está na letra B, ok? Mas vamos continuar a análise. A letra A está descartada, porque só tem um verbo mesmo, não pode ser passivo, certo? Fica a letra B aí para chegar no final a análise. Na letra C, abrir com o computador e com a internet um campo de desemprego totalmente novo para mim. Onde está o verbo? Só tem um verbo, o verbo abrir, que está no início da frase, abrir. Vejam que não tem verbo auxiliar, ele está sozinho. Quando ele está sozinho, nós falamos voz ativa. Ele se sustenta sozinho, não precisa de auxiliar. Então, a letra C, nós temos outro que está na voz ativa e não passiva, ok? Então, já está descartado a letra C, porque eles querem o passivo, eles não querem o ativo, tá? Letra A está descartada, letra C está descartada. Vamos para D. Um campo de desemprego tem sido aberto, totalmente novo para mim no computador e na internet. Vejam na letra D, não tem só um, não tem só 2, ele tem 3 verbos juntos, 3. O ter, o ser e o abrir. Vejam que eu tenho o verbo principal, abrir, e tenho 2 auxiliares. Também eu não considero, porque são 3 verbos. Precisa ser 2 e não 3, ok? E na letra E, nós temos o verbo auxiliar e o verbo principal. Porém, no meio dele, o que eu encontro? Um pronome oblíquo no meio dele. Então, o auxiliar não está colado no aberto. O foi não está colado no aberto porque tem um pronome bem no meio. Então, eu não vou considerar. Tem que ter 2 verbos, sim. O auxiliar foi e o aberto, que é o principal. Mas tem um pronome no meio. Então, eu não posso considerar. Para ser voz passiva, precisa ter o verbo auxiliar junto com o verbo principal. O único que apresenta isso é a letra B de bola. Somente na letra B de bola que aparece exatamente isso que eu estou falando. O auxiliar foi e o principal aberto. Certo? Olha lá. O resto não é. Vamos acompanhando aí. Questão número 3. Vamos lá. Questão número 3. Questão número 3, eles estão pedindo a respeito de advérbio. O que é o advérbio? Tá? Ele faz parte das classes gramaticais. Qual é a função do advérbio? É mudar o sentido do verbo ou de um substantivo, ele vem junto.
Muitas vezes eu não preciso utilizar o advérbio para ficar a frase completa. Ele é algo a mais. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, ela é estudiosa, já seria o suficiente. Ela é estudiosa. Aí eu quero colocar um advérbio. Ela é muito estudiosa. Ela é pouco estudiosa. Eu estou mudando o sentido, eu estou acrescentando alguma coisa. Essa é a função do advérbio aí no caso. Só que nós temos várias classificações para o advérbio, tá? Tanto é que eu coloquei lá a revisão do advérbio. Nós temos advérbio de tempo, por exemplo, tempo. Hoje, amanhã, ontem, lá, né? Não, lá não é de tempo, tá? Lá é de lugar. Lugar, aqui, ali, lá, esse é de lugar. Nós temos advérbio de dúvida, por exemplo, talvez. Nós temos advérbio de negação, não, absolutamente. Nós temos o advérbio de afirmação, sim, certamente, tá? Nós temos advérbio de modo, né? Ela passou, por exemplo, ela passou mal, com L, tá? Ela passou mal. Foi o modo como ela passou, a forma como ela passou, a condição, mal. É um advérbio de modo, por exemplo, tá? Advérbio de intensidade. Intensidade eu posso lembrar de quantidade, por exemplo, tá? Quando eu falo muito, pouco, né? Mais, menos, é intensidade, tá? E a maioria dos advérbios, temos exceções, mas a grande maioria dos advérbios que são de intensidade, de modo, quase a grande maioria, termina em mente, mente, frequentemente, né? Termina em mente, tá? Mas vamos lá. Aqui eles estão pedindo, no contexto que está empregado o advérbio totalmente, então é esse advérbio que é para ser analisado. Expressa sentido de. Da primeira análise que eu faço é se esse advérbio totalmente é afirmação, é negação, é intensidade, é tempo, é dúvida. Aí eu vou lá. Dúvida, totalmente é de dúvida? Não, dúvida, por exemplo, talvez. Então já está descartado. É de tempo? O tempo é hoje, amanhã, ontem. O totalmente é isso? Não, também está descartado, tá? Fico de intensidade para analisar. Ele é de negação? Não, porque o negação é não, absolutamente. Também não. Ele é de afirmação? Ou ele é de intensidade? Nós vimos ontem já, né? Nós já fizemos, então eu só vou confirmar. A afirmação é sim, certamente, tá? Esse totalmente aí é um advérbio de intensidade, tá? Intensidade. É o mesmo de falar muito, pouco, totalmente, significa global. Olha o conceito, né? Intensidade, então é um advérbio de intensidade, equivalendo completamente. Por exemplo, eu falo assim, você terminou a lição? Aí a pessoa responde, totalmente. Esse totalmente não significa sim, esse totalmente significa por completo. É a mesma coisa que eu responder, você terminou a lição? Completamente. Terminei completamente. Significa que eu fiz tudo. Certo? Então, totalmente tem o mesmo sentido de completamente. Essa é a alternativa correta aí, tá? Letra C. Vamos lá. Aqui eu vou explicar um pouquinho que muita gente, hoje a gente tá com um tempo legal, muita gente confunde muito crase. Eu também coloquei para vocês revisarem crase nos grupos, tá? Mas aqui eu vou fazer um apanhado geral aí da crase, ó. O que eu uso crase? Muita gente coloca crase à toa, que nem precisa usar, tá?
Mas onde eu uso crase, professora? Vamos lá. Primeiro, o que é a crase? A crase é a junção de dois A. Aí fica o A craseado. Por exemplo, a algum lugar. Eu não posso falar a algum, dois A junto. Então, eu substituo pela crase, né? Por exemplo, onde vai a crase? 3 situações aí primeiro. Palavras ou expressões femininas, eu uso crase. Desde que não dê para substituir por artigo, tá? Eu uso crase em palavras e expressões femininas e não masculinas, femininas. Por exemplo, vou à feira. Feira é palavra feminina, então tem crase. Agora, quando eu falo assim, vou a pé, não tem crase, porque pé é masculino, certo? Então, palavras ou expressões femininas vão crase. Outra situação que vai crase, horários. Obrigatoriamente tem crase em todos os horários e muita gente não coloca, tá? Professora, mas todos os números? Não números. Números não usa crase, tá? O que usa crase é horário que se referir a horas. Então, por exemplo, a reunião será às 15 horas. O passeio será realizado, chegada às 8 horas. Todo horário, que horas são? Vai chegar daqui a, sei lá. Mas assim, tudo que se referir a horário tem crase. Números, não. Então, vamos supor, estou a 100 quilômetros. Não tem crase. Daqui ali são 20 quilômetros. Não tem crase. Estou a 20 quilômetros de distância. Não tem crase. Mas horários é obrigatório a crase, tá? Alguns casos, somente em alguns casos, dos pronomes demonstrativos tem crase. Em alguns casos, em algumas exceções. O aquele, o aquela e o aquilo. Só. Nenhum outro pronome tem crase. Então, algumas dicas. Essas dicas que eu tô dando caem muito em prova de concurso, tá? Então, por exemplo, as pegadinhas. Ela entregou flores a ela. Mas ela é feminino. Sim, mas ela é um pronome pessoal. Não tem crase em pronomes pessoais, tá? Ela não tem crase, porque ela pode ser feminino, mas o ela é um pronome pessoal, então não tem crase. Outra dica, que muita gente cai na pegadinha, entregou a você, a você. Muita gente acha que você tem crase. Você tem crase. Não, por quê? Você é pronome de tratamento, então não tem crase. Agora, se eu falar assim, entregou a senhora, tem crase, né? Senhora. Tem crase ou não tem crase? No caso da senhora, tá? Eu acho que tem crase, professora, porque senhora é feminino. Sim, é feminino. É outra pegadinha. Mas não podemos esquecer que senhora também é um pronome de tratamento. Ou seja, nenhum pronome de tratamento tem crase. A senhora, você, vossa senhoria, vossa majestade, a vossa senhoria, né? Não tem crase, tá? Não tem crase em números, eu já falei. Não tem crase em palavras repetidas. Por exemplo, cara a cara, face a face. Não tem crase, tá? Então, assim, as situações que não tem crase são maiores dos que aqui tem, tá? Então, só palavras e expressões femininas, horários, alguns casos de pronomes demonstrativos. E o resto do pronome nenhum tem, tá? Mas vamos analisar essas questões aqui, tá? Vamos lá. Leia o texto para responder as questões de números 4 e 5. Isso prova que
Se oferecer, aqui esse C não fui eu que digitei, é a própria prova da VUNESP que veio errado, tá? Isso prova que se oferecer às pessoas os chamados notebooks, livros que não precisam ser lidos, elas os comprarão em massa. Em breve, a onda dos livros para colorir passará. Portanto, para manter nossa combalida indústria editorial à tona, olha esse à tona aqui, não tá pedindo para completar, tá? Não tá pedindo para completar. Mas só para vocês verificarem que aqui foi utilizado uma crase, não pediram para analisar esse. Mas verifica que aqui foi usado uma crase, ó. Por quê? Tona é uma expressão, palavra feminina. A tona, tá vendo? Aqui vão algumas sugestões. Livros de cartas enigmáticas, de desenhos, a que você chega ligando os pontos. Do jogo dos 7 erros, de procurar o mico na floresta, etc. Tá? Então, esse textinho. O que eles pediram? Deixaram 2 lacunas em branco para completar, com crase ou sem crase. Ou é para completar com artigo definido. O que é artigo definido? O, a, os, as. O que é indefinido? Uma, uns, umas. E a crase é diferente de artigo. Crase é uma coisa, artigo é outra. Ok? Mas aqui eles estão pedindo para ser analisados aonde vai crase e aonde não vai. Com crase ou sem crase. Vamos lá. Vamos analisar então aqui, ó. Primeiro eu vou analisar pessoas. Então, pessoas é uma palavra, expressão feminina, ok? Isso prova que se oferecer a alguém, ó, presta atenção, oferecer a alguém, oferecer a alguma coisa. Então, tem a crase. E pessoas é palavra feminina. Aí eu venho aqui nas alternativas, vamos lá. Olha lá. Na letra A, e outro detalhe importante no dia da prova, para vocês já irem eliminando. Pessoas, plural, tá? Então aqui, vamos lá. Olha só a primeira coluna, que é pessoas que nós estamos analisando primeiro. Vejam, letra C tá fora, porque não tá no plural. A letra E tá fora, porque também não está no plural. Vai ficar a letra A, que pode ser, letra C, letra A, letra B e letra D. Lá, nós queremos de pessoas. Então, as pessoas é craseado, tá? Aí, nós vemos aqui, ó. Letra A tem crase, as craseado, e letra D também tem as craseado, correto? Então, ou vai ser a alternativa correta a A, ou a alternativa correta vai ser a D, o restante já foi eliminado. Agora, para saber se é A ou a D, vai depender desse Azinho que vai antes do que aqui, ó. Se o A que vai aqui é crase ou não é crase? O A que vai aqui não é crase, é o A normal. Por quê, professora? Porque esse que está aqui é um pronome relativo. E nenhum pronome, conforme eu disse, vai crase antes dele, tá? A não ser em alguns casos dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Fora isso, nenhum outro, tá? E esse que é pronome, tá? Ah, se eu tirasse o que, mesmo assim, não iria crase? Se eu tiro o que, tem o você. O você também é um outro pronome, que é um pronome de tratamento. A você também não iria crase, tá? Então, aqui, esse A não é craseado. Aí, vejam. Letra A não tem crase e letra D tem a crase. Então, a alternativa correta para essa questão é letra A. Letra A. As pessoas com crase e a que sem crase, tá? Vamos lá. Questão 5. Lembra que ontem
Na verdade, eu não estava enxergando, mas daí eu entrei em contato. Falei, nossa, como que eu não enxerguei o que está destacado? Lembra que ontem eu falei, gente, não tem palavra destacada. Na verdade, eu não estava enxergando porque o notebook estava descarregando e faltou energia. E a tela não estava clarinha assim, ó, igual tá hoje. Aí eu consegui identificar, na verdade, quais são os termos que eles destacaram, tá? Deixa eu até colocar com outra cor aqui, que esse não é o termo destacado, é só para fazer uma associação. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Esse daqui, deixa eu colocar com outra cor, tá? Vejam, o que está em destaque aqui é 2 Os. Olha aqui. Tá até em negrito e ontem eu não estava enxergando, por isso que eu falei, mas qual que é? Qual que é? Qual que é? Vamos lá. É os 2 Os que estão em negrito que eles querem que analise. Olha, observando-se os termos destacados em elas os comprarão em massa. Esse os está acompanhando o comprarão. É a mesma coisa que eu falar assim, os comprarão ou comprarão tracinho os. Esse os que é para analisar. Mas para analisar o quê? Se esse os é artigo, se esse os é pronome, se esse os é substantivo, o que é esse os, tá? E do outro lado, que você chega ligando os pontos. Esse os também é para ser analisado. Então, tem 2 os para ser analisado. Será que os dois têm a mesma função? Porque esse está acompanhando o verbo. Esse não está acompanhando o verbo. Esse está acompanhando um substantivo. Os pontos não é verbo. E aqui já é os comprarão ou comprarão os. Tá? Olha lá. É correto afirmar que eles têm emprego. Então, é para analisar esse 2 os. Tá? Vamos lá. A. Equivalente. Equivalente significa que os dois é o mesmo conceito, o mesmo significado. Sendo pronomes que completam verbos nas duas ocorrências. Vejam, está dizendo que nos dois casos são pronomes que acompanham o quê? Um verbo. Nós podemos ver que não pode ser a alternativa A. Por quê? O primeiro os aqui está acompanhando o verbo, mas o segundo não está acompanhando o verbo nenhum, está acompanhando o substantivo. Tá vendo? Então aqui já é uma mentira, porque está falando que completa os verbos nas duas ocorrências, ou seja, nas duas frases. Não, tá? Então o A já está descartado. Vamos ver o B. Está dizendo que são distintos. Distintos significa diferentes. Ou seja, que na primeira situação é uma coisa, na segunda é outra. Vamos ler o resto, não adianta só ler a primeira palavra, né? Sendo o primeiro um pronome pessoal. Olha aqui. Os comprarão ou comprarão os. Esse os que vem junto de um verbo, ele é realmente um pronome pessoal. Tá certo. Ele é um pronome pessoal e se for classificar é do caso oblíquo. O, a, os, as, lhe, se, consigo, contigo, é caso oblíquo, tá? Então aqui no primeiro estaria certo, é um pronome pessoal mesmo. No caso oblíquo, mas é pessoal. Mas o segundo os tá dizendo que é um pronome demonstrativo. Não é demonstrativo esse os aqui. O que é demonstrativo, gente? Este, esta, estes, estas. Esse, essa, esses, essas. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Isso é pronome demonstrativo. O os não é pronome demonstrativo. Então já descarta também. Vamos para a letra C. Na letra C está falando equivalente, ou seja, que são iguais as duas situações. Vou terminar só a leitura, mas já vimos que não são iguais.
sendo artigos que acompanham substantivos nas duas ocorrências. Vejam, também está errado. Por quê? Está falando que nas duas frases, esse os é artigo. Vejam, os comprarão. Não está acompanhando um artigo, não está acompanhando um substantivo, está acompanhando um verbo. Na segunda situação, sim, está acompanhando um substantivo, que são pontos. Mas está dizendo que os dois são iguais. Aqui, ó. Não são. Já está descartado. Estou fazendo passo a passo para analisarem, tá? Na letra D, está falando que são distintos. Está falando que são distintos, ou seja, diferentes. Um os é uma situação, outro os é outra situação. Sim. O primeiro é um pronome. Tá dizendo que o primeiro é um pronome, ó. Os comprarão ou comprarão os. Realmente, o primeiro que acompanha o verbo é o pronome. Pronome do caso oblíquo, pronome pessoal do caso oblíquo, tá certo. E tá dizendo na letra D que o os é um artigo. Tá certo, é um artigo definido. Os pontos. Aqui é um artigo, porque aqui é um substantivo. Está correta a letra D. Vamos ver por que a E também não é a correta. Peraí. Então, gente... realçar. Vamos lá. E aí, tá falando que são equivalentes, ou seja, são iguais, já vimos que não são iguais, sendo pronomes que se referem e antecedentes nominais. Não, porque só temos um nome que é o substantivo, o outro é verbo. E aqui tá falando que os dois são pronomes. Não, o primeiro é pronome e o segundo é artigo. Então também está descartado. A alternativa correta da 5, letra D, de dado. D de dado. Vamos continuando. Vamos ver o que eles estão pedindo aqui. Questão 6. É outro texto na questão 6. Foi aqui que começou a acabar a energia ontem. Vamos lá. Leia o texto para responder as questões de número 6 a 13. Vamos lá. Bastante, 6 a 13. Aprender sem pressa. Por que crianças com menos de 6 anos não devem ser matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental? Essa é a pergunta de muitos pais que consideram seus filhos maduros e prontos para enfrentar o ensino das letras e dos números, do modo formal que nossas escolas ensinam. Usem elas este ou aquele método de ensino e de alfabetização. Nossa sociedade foi bombardeada com informações apontando caminhos para um futuro de êxitos e uma carreira bem-sucedida de quem ainda está na infância. Quanto mais cedo a criança começar a aprender, melhores serão suas chances de sucesso, afirmam, de maneira geral, esses estudos. E isso resultou numa corrida das famílias em busca da melhor formação para os filhos. Reforço escolar, alfabetização precoce, cursos das mais variadas disciplinas e atividades, etc. Passaram a fazer parte de uma agenda carregada das crianças, já a partir de 3 anos, quando não menos. As escolas, atentas ao movimento da comunidade, responderam à altura. Trouxeram para a educação infantil o modelo de funcionamento do ensino fundamental. Dessa maneira, crianças de 3, 4 anos passaram a usar carteiras em sala de aula e ter professores especialistas e a brincar livremente apenas no horário do recreio. Já na década de 90, vimos crianças viverem essa correria rumo ao sucesso, com seus pais sempre metidos nessa necessidade louca de forçar o filho a ser um bom, de preferência o melhor estudante.
parece que todo esse esforço não deu muito certo, pelos resultados que observamos. As universidades passaram a receber jovens cada vez mais infantilizados, que relutam em finalizar seus estudos na graduação. E os pais a enfrentar, ainda no decorrer do ensino fundamental, a falta de vontade dos filhos de se comprometerem minimamente com os estudos. Foi então que novos estudos passaram a ser difundidos, apontando a necessidade da criança ter mais liberdade para ser criança e, de fato, viver a infância na hora certa. Foi por esse motivo que surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra um movimento que prega menores demandas dos pais aos filhos, para que eles tenham tempo para brincar e para o ócio. Questões fundamentais para uma vivência infantil tranquila e produtiva. A criança de 5 anos e até mesmo a de 4 pode se alfabetizar por interesse próprio e aprender, ou seja, espontâneo, nada forçado, né? Em casa, assim. E aprender muito mais com o apoio dos professores da educação infantil, que, aliás, tem a mesma formação dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental. E ela pode fazer isso brincando, sem ter de fazer lições, participar de aulas expositivas. Então, assim, só para entender a situação aí, teve uma época que os pais queriam que as crianças fossem alfabetizadas muito cedo. Nós não estamos falando de escolas particulares, ok? Que as crianças fossem alfabetizadas muito cedo. Eles queriam que as crianças com 3, 4, 5 anos já estivessem lendo e escrevendo. E foi visto que isso não poderia acontecer, porque isso é antecipar a alfabetização, tá? Mas pode ser trabalhado no infantil um ambiente alfabetizador? Sim, um ambiente alfabetizador, o que é? Livros disponíveis com imagens, né? Incentivando a pegar lá o gibizinho para olhar as imagens. Então, está incentivando, seria o letramento, né? Esse ambiente. Então, eles não sabem ler e escrever, mas eles vão saber que um dia eles vão aprender a ler e escrever e vai ter um motivo. Vamos supor, eles não vão usar isso só para sala de aula, eles vão usar para ler o nome da rua onde eles moram, fazer uma cartinha, a lista de supermercado para a mãe, enfim, essa situação. Então, aqui é nesse sentido, né, que não pode deixar a criança de ser criança, né? Então, muitos acabam fazendo, né, conforme o texto, antecipando esse aprendizado, né, na hora errada, e o que acaba acontecendo, igual foi falado aqui, que estão chegando para fazer a faculdade alunos muito infantilizados, porque não tiveram a infância, foi demandado muitas coisas para eles fazer antes da época que eram para eles fazerem, tá? Então, antecipando muito, uma coisa precoce, né? E aqui está sendo falado que muitos acabam sendo muito infantis, já chegando na faculdade infantilizados, porque não tiveram o tempo de ser criança, né? Mais ou menos isso. Mas vamos lá, vamos ver conforme o texto o que eles estão perguntando aí. Lá em cima. Questão 6. Então, vamos lá para a questão 6. Questão 6, ok? A leitura do texto permite inferir que as crianças com menos de 6 anos, na perspectiva da autora. Então, a leitura do texto permite inferir que as crianças com menos de 6 anos, na perspectiva da autora. Vamos lá. Letra A. Podem ser produtivas com uma infância em que tenham tempo para brincar e para o ócio. B. Tornam-se mais produtivas e inteligentes se são alfabetizadas com aulas expositivas. C. Devem ser alfabetizadas por professores que também dão aulas no ensino fundamental. D. Precisam estreitar laços afetivos com pais e professores para serem autônomas. E.
aprendem mais se a escola de educação infantil funciona como a de funcionasse, né? Ou funciona como a de ensino fundamental. Então vejam, conforme o texto, letra E não é. Em nenhum momento é falado que as crianças vão aprender mais se a escola do infantil funcionasse igual ao do fundamental. Ao contrário. D. Em nenhum momento no texto é falado de estreitar esses laços afetivos com os professores para ter autonomia. No texto não fala sobre isso. Tudo é focar no texto, não na minha ideia, mas no texto. C. Devem ser alfabetizados os professores que também dão aula no fundamental. Não. No texto é falado que os professores do infantil são os mesmos que dão aula também no fundamental. Mas não fala que devem ser alfabetizadas por professores que dão aulas no ensino fundamental. Não fala sobre isso. B. Tá falando de serem alfabetizadas com aulas expositivas. No texto é falado que não é para elas serem alfabetizadas antecipadamente, precocemente, ainda mais com aulas expositivas, que o infantil não está nem preparado para isso. Também não. A alternativa correta, letra A. Podem ser produtivas, olha lá. Quando nós falamos leitura do texto, essa leitura aqui, ó, permite inferir que as crianças com menos de 6 anos. Então, não está dizendo que elas vão ser alfabetizadas. Olha, vejam bem, o infantil não é alfabetização, mas você vai trabalhar o ambiente alfabetizador e não alfabetizar. Então, olha lá. Letra A. Podem ser produtivas com uma infância em que tenham, podem ser produtivas, numa infância em que tenham tempo para brincar e para o ócio, ou seja, para as duas coisas, tá? Eu não posso chegar no infantil, eu quero mostrar para vocês um ambiente alfabetizador. Então elas não brincam mais, não fazem mais nada. Tem que ser uma coisa espontânea e não uma coisa obrigatória, né? Porque não é para alfabetizar, mas eles podem ter o acesso a livros, né? Nesse sentido, eles vão ter o acesso, mas isso não significa a alfabetização. Então, conforme o texto, exatamente é a alternativa A, que fala igual que fala no texto, tá? A letra A tá falando lá no texto, ok? Vamos lá. Questão de número 7. Questão número 7. Ai, passou demais. Apertei aqui sem querer. Vamos lá. O texto mostra, interpretação de texto também a 7, tá? O texto mostra, vamos lá. O que o texto mostra? Letra A. A formação dos professores da educação infantil normalmente difere da formação dos professores dos anos iniciais do fundamental. Errado. Difere. Está dizendo que são diferentes. Não. Tanto o professor do infantil quanto do fundamental é a mesma, dos anos iniciais, é a mesma formação. Tanto é que no texto fala, os dois podem dar aula, né? Porque é a mesma formação. Então, por exemplo, eu me formei em pedagogia. Eu posso tanto dar aula no infantil quanto no ensino fundamental, nos anos iniciais. Então, letra A tá errada, conforme o texto. B. A falta de comprometimento dos jovens com seus estudos decorre da despreocupação dos pais com a educação formal das crianças. Não. Pelo contrário, essa falta de comprometimento dos jovens nos estudos é justamente pela preocupação demasiada dos pais que antecipam tudo. Querem que eles sejam já adultos na infância, tá? É falado lá. Não é despreocupação dos pais, e sim uma preocupação até exagerada. Querem que alfabetize no infantil, aquela coisa toda. Também não é a letra B.
Conforme o texto, tá, gente? Não é a minha ideia, é o texto. C. A escola brasileira, antes dos estudos surgidos nos Estados Unidos e Inglaterra, descartou a ideia de forçar os estudos das crianças. Também não. Teve esses estudos, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas não descartou a ideia de forçar. Isso veio, né, depois, tá? Porque na cabeça dos pais ainda, isso no Brasil era bastante latente. Os pais queriam porque queriam que os professores alfabetizassem seus filhos com 3, 4, 5 anos, ok? Então, não descartou a ideia de forçar, só porque teve isso nos Estados Unidos e na Inglaterra. Letra D. A utilização de carteiras em sala de aula com professores especialistas é adequada quando acompanhada de brincadeiras. Não. No texto faz uma crítica, dizendo que, em outras palavras, onde já se viu o infantil ficar sentado em fileiras em carteira, que é para o fundamental. Não é isso próprio para o infantil, né? Então, não. E mesmo porque no infantil não tem esses professores especialistas que eles estão falando aí no caso, tá? Então, não é adequada, mesmo com brincadeira, sem brincadeira, não é adequada essas carteiras em sala de aula para o infantil, da forma que está sendo falado. Ou, então, vamos ver aí. A sociedade começou a enxergar na educação precoce um futuro de sucesso para as crianças, o que não ocorreu na prática. Foi exatamente isso que fala o texto. A sociedade começou a enxergar o quê? Quanto mais cedo meu filho for alfabetizado, meu filho aprender, né? Ele vai ter sucesso. Isso na teoria, porque na prática foi provado que isso não aconteceu. Na prática, conforme o texto, os jovens ficaram mais infantilizados, porque não tiveram a infância na época certa, tá? Então, a alternativa correta aí, conforme o texto, letra E. Alternativa correta, letra E. Opa. Questão 8. Também interpretação de texto. O movimento surgido nos Estados Unidos e Inglaterra corrobora a ideia de que os pais e a escola devem. O que os pais e a escola devem? Vamos lá. A. Procurar adequar as crianças aos movimentos da comunidade para que elas se comprometam com seus estudos. As crianças, não. Os jovens têm que se comprometer. No caso aí das crianças, não é isso que é falado. B. Reconhecer as necessidades da infância para que as crianças tenham um desenvolvimento tranquilo e produtivo. Isso sim é falado copia e cola aí do texto. Olha lá. É falado aqui no texto. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Quando fala aqui, ó. Olha lá. Aqui, nesse parágrafo, ó. Foi então que novos estudos passaram a ser difundidos, apontando a necessidade da criança ter mais liberdade para ser criança e, de fato, viver a infância na hora certa. Foi por esse motivo que surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra um movimento que prega menores demandas dos pais aos filhos, para que eles tenham tempo para brincar e para o ócio. Questões fundamentais para uma vivência infantil tranquila e produtiva. Tá vendo? Então, reconhecer as necessidades da infância, eu falo ali, para que as crianças tenham desenvolvimento tranquilo e produtivo. Essa é a alternativa correta, mas vamos ver as outras por que não. C. Deixar de ser tão sistemáticos com as crianças para que elas possam escolher a melhor maneira de aprender e progredir nos estudos. Também não. As crianças vão escolher, né? Não. D. Estimular o interesse próprio das crianças para que elas consigam já estar alfabetizadas antes dos 6 anos de idade. Pior ainda,
que essa não é nem a ideia do concurso de vocês, né? Nem da interpretação de texto, nem essa ideia do concurso. Nenhum autor nem a lei concorda com isso, ok? E entender que uma criança antes dos 6 anos não tem desenvolvimento cognitivo para ser alfabetizada, tá? Então, assim, no contexto do texto, a letra B é a correta aí, ok? Vamos lá. Opa. Questão de número 9. Vamos lá. Vamos lá. Peraí, gente, deixa eu beber só essa aguinha aqui. A garganta tá seca já. Vamos lá. Questão número 9. Na passagem, qual a passagem? Olha lá. Com seus pais sempre metidos nessa necessidade louca de forçar o filho a ser um bom, de preferência o melhor estudante. Isso está no 3º parágrafo do texto. O termo em destaque expressa sentido. Esse louca, ó, necessidade louca. Necessidade louca. Não é o filho que é louco, nem o pai que é louco, mas a necessidade louca de fazer com que o filho seja o melhor, né? O bom, o melhor, essa necessidade louca, tá? Esse louca está vinculado à necessidade. Mas vamos lá, vamos ver o que eles estão pedindo. O termo em destaque é louca, expressa sentido. Que sentido que tem louca, essa necessidade louca? A, humorístico, vamos analisar todos primeiro, tá? A, humorístico, significando contextualmente atrevida. B, irônico, significando contextualmente irreverente. C, sarcástico, significando contextualmente imprevisível. D, conclusivo, significando contextualmente inadiável. E, negativo, significando contextualmente insensata. Olha lá. Essa necessidade, porque tem a ver com a interpretação de texto também e a palavra louca dentro disso, tá? Então, quando é falado essa necessidade louca, o texto traz o quê? Primeiramente, uma crítica. Que loucura é essa do pai querer que o filho seja o melhor, querer que antecipe os estudos, ele ainda é uma criança, é nesse sentido, tá? Então, essa necessidade louca teria o sentido de atrevida, uma necessidade atrevida, uma necessidade irreverente, uma necessidade imprevisível, uma necessidade inadiável ou uma necessidade insensata. A alternativa correta, insensata. Necessidade louca, ou seja, não faz sentido o pai correr atrás disso porque ele é uma criança ainda, tá? Então, essa situação é insensata, não está pensando direito. Por isso que associou a palavra louca. Não que o pai é louco, o filho é louco, mas a necessidade, essa loucura de correr atrás antes do tempo, tá? Então, a alternativa correta aí é o insensata, que tem o mesmo sentido de louca, tá? O mesmo sentido de louca, insensata. E por que aqui que é negativo? Porque essa situação que, conforme o texto, é uma situação negativa. O pai não tem que fazer isso antes da hora. Já quer que comece a criança com 3, 4 anos ser alfabetizada, antecipar as coisas, ok? Então, é insensada, é negativa, ok? A alternativa correta aí, letra E. Ok. Vamos ver a 10. Onde está 10? Não, tá lá embaixo, né? Questão 10. Ah, isso cai muito, hein, gente? Eu vou explicar primeiro, tá? A diferença, antes da gente entrar aqui, a diferença de sentido figurado e sentido próprio. Toda prova de concurso da VUNESP cai uma pergunta de sentido próprio e figurado.
tá? Tanto é que lá nos vídeos que eu mandei, tá explicando lá, mas vou explicar de novo aqui para rever o conteúdo, ok? Vamos lá, o que é sentido próprio? Sentido próprio significa realidade, o que é realmente. Então, por exemplo, este computador está sujo, a parede é branca, a cobra é venenosa. Isso é sentido próprio, real, ok? Agora, o que é um sentido figurado? É a forma popular de falar. Não é aquilo, mas eu falo como se fosse. Por exemplo, a perna da mesa quebrou. A mesa não tem perna. Quem tem perna são pessoas. Deu para entender? Quando eu falo assim, ó, minha sogra é uma cobra. Isso é figurado, por quê? Minha sogra não é uma cobra, ela não é um animal, ela é uma pessoa. Então, ela não é uma cobra, mas é o sentido figurado. Quando nós falamos assim, esse céu fala. O céu fala? O céu não fala. É um sentido figurado. Então, assim, sentido próprio é o que é real. Sentido figurado é a forma como nós falamos em algumas situações, tá? Então, deixar esses dois exemplos aqui, ó. Sentido próprio. A cobra é venenosa. Sentido figurado. Minha sogra é uma cobra. Sentido figurado, ok? Bom, vamos lá. Vamos verificar o que eles estão pedindo. Assinale a alternativa em que os trechos contêm. São dois trechos. A primeira frase vai até a barra e a segunda frase, tá? Todos têm duas frases aí. Então, assinale a alternativa em que os trechos contêm respectivamente. Respectivamente significa na ordem. Termos empregados em sentido próprio e termo empregado em sentido figurado. Então, eles querem que na frase apareça primeiro o próprio e na segunda frase apareça o figurado. Vamos analisar uma por uma, assim como vocês fariam no dia da prova, ok? Vamos lá. Letra A. Usem elas este ou aquele método de ensino e de alfabetização. Tem alguma coisa figurada aqui? Não. Use este ou aquele método de alfabetização. É sentido próprio. Não tem nada de errado, é próprio, tá? Depois, nossa sociedade foi bombardeada com informações. Olha aqui. Bombardeada como se tivessem soltado uma bomba. Foi soltada uma bomba? Não. É um sentido figurado. Significa, nossa sociedade recebeu muitas informações, diversas informações, mas a nossa sociedade não foi bombardeada de informações, porque bombardeio é bomba, ok? Esse é o sentido figurado. Então, aqui, eles pediram que a primeira fosse, deixa eu colocar com outras cores, tá? Que a primeira fosse própria e eles pediram que a segunda fosse cadê? Que a segunda fosse, vou colocar com outra cor aqui, ó. Que a segunda fosse figurado, tá? E eu tô colocando aqui para verificar o porquê. Vamos lá. Agora ficou feio aqui demais, né? Mas deixa assim. Vamos lá. Já encontramos a alternativa correta, porque a primeira frase é própria, a segunda frase tem um bombardeada que é figurado, tá? É diferente, ó. Se eu disser assim, a bomba explodiu, é um sentido próprio. A bomba explodiu em algum lugar aí do país, em algum país, tá? A bomba explodiu na Palestina, exemplo. Tá? Isso é sentido próprio. Existe bomba, existe Palestina, existe explosão. É próprio. Agora, quando eu falo assim,
Minha casa foi bombardeada com insetos. Significa que minha casa encheu de insetos, mas não significa bombardeada, soltar uma bomba de insetos, certo? Vamos ver nas outras o que aparece para diferenciar. A letra A é a correta, mas vamos ver as outras. Que consideram seus filhos maduros. Vamos lá. Que consideram seus filhos maduros. Maduros no sentido, mas meu filho é fruta? Né? Aqui seria um sentido figurado, tá? Filhos maduros, prontos no caso. Mas eu uso maduro para filhos? Não, eu uso na verdade a palavra maduro para fruta. O abacate está maduro e não para pessoas, tá? Nesse sentido aí, ok? Aí, mesmo que aqui fosse um sentido figurado, eles estão pedindo respectivamente, na ordem, tá? Eles estão pedindo que a primeira parte seja próprio e a segunda parte seja figurado. Aqui nós temos ao contrário, vamos ver aqui. Apontando a necessidade da criança ter mais liberdade para ser criança. Vejam que aqui na B está ao contrário. A segunda parte é própria e a primeira é figurada. Mas eles querem igual à primeira. Primeira parte própria e segundo figurado. Porque eles estão pedindo no respectivamente, ou seja, ó, respectivamente significa na ordem que eles estão pedindo, ó, próprio e depois figurado. Vamos lá. Então, a B está ao contrário. Vamos ver a C. As universidades passaram a receber jovens cada vez mais infantilizados. Melhores serão suas chances de sucesso, tá? Então, aqui também, ao contrário. E isso resultou numa corrida das famílias. Um movimento que prega menores demandas dos pais aos filhos. E uma vivência infantil tranquila e produtiva, normal. Crianças de 3, 4 anos passaram a usar carteiras em sala de aula. É próprio também. Então, a única alternativa que responde ao que eles querem, primeira parte própria, segunda parte figurado, é a alternativa correta, a letra A. Ok? Letra A. Vamos lá. Questão 11. Questão 11. Nas passagens, usem elas este ou aquele método de ensino e de alfabetização. No primeiro parágrafo. Ela pode fazer isso brincando. No último parágrafo. Os pronomes em destaque referem-se respectivamente. Então, quais são os pronomes em destaque? Elas é um pronome e isso é um pronome. Ó, aparecem aí dois pronomes, o elas e o isso. O elas é um pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ou elas, tá? Aqui é um pronome pessoal. E o isso é um pronome demonstrativo. Isso, isto, aquilo, aquele, aquela, isso. Então, aqui eu tenho um pronome pessoal e aqui eu tenho um pronome demonstrativo. E eles estão pedindo para... Os pronomes em destaque referem-se respectivamente na ordem. Ou seja, eu tenho que analisar primeiro elas e depois analisar isso. Vamos lá. Segunda situação. O elas está se referindo a que e o isso está se referindo a que. Tá? É isso que eles estão pedindo para ser analisados. Ok? Vamos lá. Volta um pouquinho aqui na passagem, só para vocês relembrarem essa primeiro e último parágrafo. Só para vocês reforçarem aí o primeiro e último parágrafo do texto. Ó. Primeiro parágrafo do texto. Primeiro e último?
É isso que foi falado lá? Pera aí, gente, eu já me perdi. Se é o primeiro ou é o último. Aqui. Primeiro parágrafo e último parágrafo. É isso mesmo. Primeiro parágrafo e último. Primeiro parágrafo e último. O primeiro parágrafo... Oxi, o que aconteceu? Ai, que susto. O primeiro parágrafo é esse, ó. Por que crianças com menos de 6 anos não devem ser matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental? Essa é a pergunta de muitos pais que consideram seus filhos maduros e prontos para enfrentar o ensino das letras e dos números de modo formal. Que nossas escolas ensinam, usem elas este ou aquele método de ensino-alfabetização. Essa está se referindo ao primeiro parágrafo que eles falam lá, né? E tá grifado o que lá? Elas. O elas, no primeiro parágrafo, tá? Tá aqui, ó, elas. E a segunda parte, que tá na questão, é no último parágrafo que eles estão falando, que é o isso para ser analisado, ó. Que é esse parágrafo aqui. Olha lá. A criança de 5 anos e até mesmo a de 4 pode se alfabetizar por interesse próprio e aprender muito mais com o apoio dos professores do infantil, que, aliás, tem a mesma formação dos professores dos anos iniciais do fundamental. E ela pode fazer isso brincando. Isso o quê? Tá vendo? Isso se refere a quê? Quando fala pode se alfabetizar por interesse próprio e aprender mais com o apoio dos professores. Aliás, tem a mesma formação dos professores dos anos iniciais. E ela quem? Pode fazer isso brincando? Ela quem? Não, é o isso agora nessa parte, né? E ela pode fazer isso brincando. Isso o quê? Alfabetizar, aprender mais, tal. E o ela? É isso que nós vamos analisar. O ela se refere a quê? Elas. E o isso se refere a quê? Aí a gente volta lá, só para relembrar o texto aí. No dia da prova, eu estou relembrando o texto aqui, no dia da prova não façam isso para não perder tempo, tá? Vamos lá. O elas, vamos lá. O elas se refere a quê? A, letras. B, crianças. C, escolas. D, crianças. E E, escolas. Usem elas este ou aquele método de ensino de alfabetização. Eu estou falando do que ou de quem? Eu estou falando quando é elas, aqui já está dando a dica, elas, este ou aquele método de ensino, ou seja, a escola vai escolher o método de ensino, esse ou aquele método de ensino. Então, esse elas não se refere a letras, esse elas não se refere a crianças, esse elas se refere às escolas, tá? Então, aqui eu descarto a letra A, letras, B, crianças, fica C, D, eu descarto crianças e fica E, porque esse ela se refere à escola. Aqui nós temos duas alternativas dizendo que são as escolas. Aí, para definir qual é a alternativa certa, se é a C ou é a E, vai depender do isso, que é a segunda parte. E ela pode fazer isso brincando. E ela pode fazer isso brincando. Isso o quê? Olha lá. Letra C. Alfabetizar-se e aprender. E E. Viver a infância e alfabetizar-se. O que é falado lá? Lá no texto fala sobre alfabetizar e aprender. Olha lá. De novo no texto. Ó. Pode se alfabetizar por interesse próprio e aprender muito mais. Então, aqui, o isso
está se referindo, olha lá, à letra C. Opa. Alternativa correta, letra C. Olha lá. Usem elas este ou aquele método de ensino de alfabetização. O ela se refere a quê? Às escolas. E ela pode fazer isso brincando. Ela, no caso a criança, mas não está pedindo para analisar a criança, ela pode fazer isso brincando. Isso o quê? Alfabetizar-se e aprender, tá? E tá pedindo na ordem, respectivamente significa na ordem, tá? Então, elas relacionadas a escolas, isso relacionado a alfabetizar-se e aprender. A alternativa correta, letra C. Questão 12. No trecho do segundo parágrafo, quanto mais cedo a criança começar a aprender, melhores serão suas chances de sucesso. A relação de sentido estabelecida entre as informações é de. Então, ó, quando nós falamos assim, ó, quanto, não é interpretação de texto, tá? Não é interpretação. Quanto mais cedo a criança começar a aprender, melhores serão suas chances de sucesso. É para analisar essa frase. Essa frase aqui. Essa frase. Quanto mais cedo a criança começar a aprender, melhores serão suas chances de sucesso. A relação de sentido. Ou seja, essa frase tem que sentido? Letra A é uma contradição. A frase, tá? Não é texto, interpretação de texto. É uma contradição? Quanto mais cedo a criança começar a aprender, melhores serão suas chances de sucesso? Ou seja, é contraditório essa segunda parte com a primeira? Quanto mais cedo a criança começar a aprender, melhores serão suas chances de sucesso. Ou seja, a segunda parte é contraditória à primeira? Letra B. Oposição. Tem sentido de oposição essa frase? C. Tem sentido de inclusão? Quanto mais cedo a criança começar a aprender, melhores serão suas chances de sucesso? Tem sentido de proporção? Mesma proporção? Ou tem sentido de adição? Tá? Mas como que eu sei isso? Como que eu analiso isso? Qual é a análise que eu faço? A primeira parte, depois da vírgula vem a segunda parte. É essa análise que eu faço. Eu tenho que ver o sentido total. Então, ó, quanto mais cedo a criança começar a aprender, melhores serão suas chances de sucesso. É uma contradição? É uma oposição? É uma inclusão? É uma proporção ou é uma adição? A alternativa correta, proporção. Proporção, ou seja, quanto mais eu faço isso, eu ganho aquilo. É uma proporção, é uma balança, tá equiparando, ó. Quanto mais eu trabalho, mais eu me canso. Quanto mais eu ganho dinheiro, mais eu gasto. É uma proporção, tá? Então, alternativa correta, letra D. Opa! Alternativa correta, letra D, de dado. Outra coisa, gente. Quanto mais eu treino, melhor a minha classificação. Guardem essa frase aí. Quanto mais eu treinar, melhor a minha classificação no dia da prova, tá? Melhor. Vamos lá. 13. Vamos ver aí a questão de número 13. No contexto em que está empregada a frase final do texto, qual é a frase final? Sem ter de fazer lições e participar de aulas expositivas. Ela pode ser reescrita em conformidade com a norma padrão da seguinte forma, ou seja,
Essa frase aqui, é só essa frase que é para analisar. Vou colocar com outra cor aqui, ó. Sem ter que fazer lições e participar de aulas expositivas. Então, essa frase, ela pode ser reescrita de outra forma, né? Em conformidade com a norma padrão, ou seja, ela pode ser reescrita, mas com o mesmo sentido. Então, de que forma que eu também posso falar essa mesma frase sem perder o sentido? Sem ter de fazer lições e participar de aulas expositivas, tá? Como que eu posso escrever de outra forma, mas que não perca o sentido da frase? Vamos lá. Sem ter de fazer lições e participar de aulas expositivas. Vamos lá, letra A. Sem que tem de fazer lições e participar de aulas expositivas. Olha que horror. Sem que tem de fazer, totalmente desconexo, né? Vamos ver a B. Sem que tivesse de fazer. Sem que tivesse que fazer. C. Sem que tenha de fazer lições e participar de aulas expositivas. Melhorou, né? Vamos ver as outras. Sem que teve de fazer lições e participar de aulas expositivas. Também não. Sem que teve de fazer. Olha o verbo. E sem que terá de fazer e participar de aulas. Então, aí envolve verbos também, tá? Olha lá. Sem que tem, sem que tivesse, sem que tenha, sem que teve, sem que terá. Pode ver aqui, ó. Futuro. E tá no futuro. AD, passado, né? AC, presente. Enfim. E aqui a concordância está horrível. A alternativa correta que combina, né? Fala aí da norma padrão, ó, tá falando norma padrão, ou seja, a escrita correta e que tenha conexão, que tenha coesão, que tenha sentido, né? Que tenha concordância é a letra E. Olha lá. Sem ter de fazer lições e participar de aulas expositivas. Reescrita na norma padrão, vai ficar sem que tenha de fazer lições e participar de aulas expositivas. A alternativa correta aí, letra C. Vão marcando as alternativas aí entre vocês no chat, porque eu não consigo ver o chat enquanto tá gravando, né? Para interagir uns com os outros aí no grupo, ok? Questão de número 14. Vamos lá. Outro quadrinho aí. Leia os quadrinhos. Vamos lá. Gostaria que fizesse seu cachorro parar de pedir. Olha lá. A situação aí. Um cozinhando, o outro olhando e o cachorrinho ali na bota, né? Gostaria que fizesse seu cachorro parar de pedir. Aí o outro. Há um jeito. Há um jeito. Vamos ver qual foi o jeito. Provar dessa comida. Aqui vocês podem perceber que tem uma lacuna para ser completada. Vamos ver o que vai ser pedido, tá vendo? Ó. Há um jeito. Aí eles vão pedir para completar aqui. Provar dessa comida. Vamos lá. Vamos ver o que eles vão pedir. Ai, minha garganta. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, unindo a fala de Agar dos dois quadrinhos em um só período e preenchendo a lacuna do segundo quadrinho, obtém-se. O que eles estão falando? Unindo a fala de Agar nos dois quadrinhos, ó. Se juntar, né? Isso com isso. Esse é o Agar. Se juntar isso com isso, há um jeito, tal, dessa comida. É uma frase só. Se juntar esses dois, ok? Ó.
unindo a fala de Agar dos 2 quadrinhos em um só período. Preenchendo a lacuna do segundo quadrinho, obtém-se. Vamos ver como que ficaria corretamente, juntando as duas falas e completando aquele quadrinho lá. Vamos ver como é que ficaria. Letra A. Há um jeito, o deixando provar dessa comida. B. Há um jeito, lhe deixando provar dessa comida. C. Há um jeito, deixando-no provar dessa comida. D. Há um jeito, deixando ele provar dessa comida. E. Há um jeito, deixando-o provar dessa comida. Vejam, as palavras são praticamente as mesmas, tá? Mas dependendo do sinal de pontuação que eu uso, muda tudo. E primeiro detalhe, tá? Vamos analisar. Primeiro tem uma situação que eles estão pedindo para juntar os quadrinhos numa frase só e não em 2 frases. Segundo, analisar os sinais de pontuação. A partir do momento que eu tenho um sinal de pontuação, letra maiúscula, eu não estou unindo. Tem várias situações aí para ser analisado, né? Pontuação, tem que juntar 2 frases. Então, vamos lá. Ó, 2 coisas. Na letra A, eu não estou juntando os 2 quadrinhos. Há um jeito, é um. O deixando provar dessa comida seria outro, tá? Mas, de qualquer forma, não é só isso. O deixando aqui é deixando-o. Aqui já estaria errado, tá? Começaria aqui, ó. Deixando-o, tracinho, ó. Deixando-o provar essa comida. Mas aqui já tá falando, ó, unindo a fala dos 2 quadrinhos em um só período. E aí não está em um só período, tá? Já está descartada a A. A B, mesma situação. Há um jeito, ó, ponto final, continuando. Lhe deixando provar dessa comida, é deixando-lhe provar dessa comida. Mas aqui no caso não seria nem o lhe, porque eu estou falando de um, né? De um. Então seria o ó mesmo. Mas tudo bem. Aqui não tem uma única frase, não está unindo as 2 coisas. Vai ficar a C, a D e a E para analisar. Por quê? Nessas 3, sim, tá unindo as frases, ó. A C tá unindo, a D tá unindo e a E tá unindo, tá? Vamos tirar mais uma, vamos eliminar mais uma. Eu vou eliminar a letra D. Por que a letra D eu vou eliminar? Porque a partir do momento que eu tenho um ponto e vírgula no meio, eu não estou unindo num só período a frase. Olha lá. Há um jeito, ponto e vírgula. Totalmente errado esse ponto e vírgula aí. Deixando ele provar dessa comida. É outra que também já está descartada. Ou é a C ou é a E. Por quê? Só na C e na E aparece a união dos 2 quadrinhos. Há um jeito, deixando-no provar dessa comida. E há um jeito, deixando-o provar dessa comida. Vejam. Quando alguém vai falar, na letra E está certo. Eu utilizo os 2 pontos. Mas eu estou unindo as frases. Há um jeito, foi unido, ó. Há um jeito, deixando-o provar dessa comida. Aqui é o o, deixando-o, tá certo, tá? Aqui já tá, há um jeito, daí colocou entre aspas, não tem problema de ter colocado entre aspas, o problema é aqui, ó. Deixando-no provar dessa comida. Não é o no, é o o. Eu estou falando do cachorro, de uma coisa só, tá? É o o, não o no. Deixando-no. É deixando-o provar dessa comida. Essa é a norma culta
juntando os dois quadrinhos, tá? Olha lá agora, peraí. Ó, deixa eu só voltar aqui no quadrinho, ó. Há um jeito deixando provar dessa comida. Olha lá. Há um jeito deixando-o, aqui ó, deixando-o provar dessa comida. Juntando tudo é a letra E corretamente, ok? Vamos ver a 15. Tem provas que são 10 questões, tem provas que são 15 questões, dependendo da prova da VUNESP. Nós vamos fazer várias de português, tá? Essa é uma delas. Essa daqui pediram 15 questões. Vamos lá. Há meses, uma amiga tradutora comprou um livro de desenhos de flores. Somente os contornos a serem coloridos pelo leitor e, pelas semanas seguintes, não fez outra coisa senão colorir. Não só ela se deixou fisgar. A boca e a informação, esses livros, uma febre na Europa e nos Estados Unidos, com que, nos últimos meses, a oferta deles tenha contagiado a indústria editorial brasileira. Então, veja, são 3 lacunas para completar a forma correta aí, tá? São 3 lacunas para completar. Então, vamos ver essas lacunas. Ó, primeiro eu tenho essa lacuna aqui, que eu tenho que completar. Ó, essa primeira lacuna, só para não confundir, vamos marcar aqui, ó. Essa é uma lacuna. Essa é uma outra lacuna. Essa é uma... Oh, mas que saco. Desculpa, gente. Vou deixar só assim, vai. Essa é uma outra lacuna. E essa é uma outra lacuna. Deixa eu só... Pronto. São 3 lacunas aí para completar, ok? Vamos analisar passo a passo, não tudo de uma vez. Vamos primeiro essa, depois essa, indo pela eliminação. Então, vamos lá. Ó. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente, ou seja, na ordem. Como que eu utilizo aí, ó, essa parte? Vamos lá. Deixa eu colocar... Eita, peraí. Aqui. De acordo com a... aqui, letra A. Eu completo aqui. Eu vou ter que ir voltar, não tem jeito. Eu completo aqui, ó. Esses livros, ó. O boca a boca e a informação, esses livros. Boca a boca e a informação que esses livros, de que esses livros, que esses livros, de que esses livros, ou que esses livros. Então, vamos lá. Ó, o boca a boca e a informação de que esses livros ou que esses livros. Aí vocês vão falar assim, eu tô na dúvida. Pode ser o que, pode ser o de que. O boca a boca e a informação que esses livros ou de que esses livros. Vamos supor que vocês estivessem na dúvida, tá? Isso pode acontecer no dia. O que vocês vão fazer? Aí eu tô na dúvida, porque para mim pode ser o que ou pode ser o de que, tá? Aí, o que eu faço? Pulo a análise da primeira coluna, porque eu acho que pode ser um ou outro. E vou para a segunda coluna, lacuna. Na segunda lacuna tá, esses livros tá. Deixa eu ver aqui nas alternativas, são e é. São e é. O é singular e o são é plural. Então, ó, esses livros é uma febre na Europa e nos Estados Unidos.
ou são uma febre na Europa e nos Estados Unidos? Aí ficou mais fácil, né? Agora ficou mais fácil. Por que ficou mais fácil? Porque ou o verbo está no singular ou o verbo é no plural. Olha lá. Esses livros são uma febre ou é uma febre? Tá falando dos livros. Os livros está no plural. Então é são e não é. Ó, esses livros é ou esses livros são? Esses livros são. Agora facilitou. Por quê? Se eu estava com dúvida na primeira, pode ser o que, pode ser o de que, isso cai por terra. Por quê? Porque eu elimino, deixa eu até colocar aqui para eliminar, como que vocês fariam rapidamente no dia. Eu eliminei, ó, eliminei 3. E daí, ó, na segunda coluna, só pode ser no plural. E aqui, ó, tá tudo no singular. É. Só a A e a B tá são e são. São o quê? Tá se referindo aos livros, então tem que ser no plural. E aqui eu vou decidir por último. Aí tá assim, fez ou fizeram? Vamos ver o que tá escrito lá. Fez ou fizeram? Ó. O boca a boca e a informação de que esses livros ou que esses livros são uma febre na Europa e nos Estados Unidos. Fez com que nos últimos meses ou fizeram com que nos últimos meses. O verbo que eu vou usar é no singular ou é no plural? Para combinar com o substantivo. Olha lá. Aqui tem duas coisas, vejam. Boca a boca e informação são duas coisas. Livros também está no plural. Europa e Estados Unidos também são duas coisas. Então tem que estar no plural para combinar com o substantivo. Então o fez não está no plural. O fizeram está no plural. Então a alternativa correta, letra B de bola. Vamos ver se fica com sentido ali agora? Peraí. Olha lá. Vamos ver se tem sentido agora. De que, são e fizeram. Como que eu sei? Eu tenho que ler colocando essas palavras para ver se tem concordância ou não. Então, vou começar daqui, ó. Não só ela se deixou fisgar. O boca a boca e a informação de que esses livros são uma febre na Europa e nos Estados Unidos fizeram com que, nos últimos meses, a oferta deles, ó, tudo no plural, tenha contagiado a indústria editorial brasileira. Então, a alternativa correta, com certeza aí, letra B de bola, tá? Essa é a parte que nós fizemos hoje do português. São várias provas da VUNESP ainda para treinar o português. Essa é uma delas. Por quê? O estilo de prova que vocês vão fazer no dia 3 de março é o mesmo. É a mesma forma. Troca o texto para interpretar, mas as perguntas são nesses estilos aí, tá? Por isso que a gente vai treinar bastante. Deixa eu mostrar aqui para vocês, não sou eu que vou fazer o treino. O treino de matemática será o professor Diogo e a professora Patrícia. São 2 professores de matemática, tá? Que vão fazer os treinos de provas com vocês. Então aqui, ó, só para vocês entenderem. Deixa eu ver quantas questões, aquela dica que eu estava dando. Aqui, por exemplo, tem 16, 17, deixa eu ver até onde vai matemática aqui. São... Opa! Quantas questões aqui? Peraí, gente, deixa eu ver quantas questões de matemática aqui. Nossa, é 15 também? Peraí. Não vai depender da quantidade, ó. Vamos lá. Aqui... Será que são 15 também? Ó, começou do 16, vai até o 30? Então, são 15 também aqui, tá, gente? Ó, 15 também. 15 questões aqui também, ó. Tá. Então, a dica que eu tinha dado para vocês, tá? Vamos lá.
a mesma dica. E deixa eu confirmar aqui. Ó, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos analisar, não sou eu que vou fazer os treinos, tá? Mas vamos analisar. O que vocês vão analisar no dia da prova de matemática? Ah, eu tenho muita dificuldade e tal. Eu vou analisar a 16. Ah, a 16 eu consigo fazer. Consigo chegar na resposta? Eu acho que eu consigo, porque é uma conta de divisão. Então, eu conseguiria fazer essa conta e ganhar um ponto, né? Poderia. Então, vamos supor que aqui eu coloquei a alternativa correta aí, a C, tá? Vamos supor, coloquei a C, ok? Se eu coloquei a 16 na C, aí eu não iria repetir a mesma letra, naquela dica que eu dei. A não ser que eu consiga fazer, porque a primeira coisa é tentar fazer. Em último caso, eu usar essa regra aí, essa dica aí, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver primeiro aqui, ó. Eu tenho uma questão de divisão, caixas empilhadas, de retângulo, porcentagem, é algo que eu tenho facilidade na porcentagem. Aí veja. São questões de ensino fundamental e médio, ó. Aqui, eu tenho aquela regrinha lá que eles fazem, né? Eu não sei falar aquela regra, mas enfim, tem essa. Aí, o que eu vou analisar? O que é mais fácil para mim, ó. Aqui eu tô usando dinheiro, quilo, grama. Aqui já seria uma questão mais fácil de fazer. Olha lá. Tudo vai depender de cada pessoa, né? O que é fácil para mim pode ser difícil para você e vice-versa, tá? Enfim, eu analiso tudo, ó. Normalmente questões de gráfico, de tabela são fáceis. Eu posso conseguir aqui, pegar uns pontinhos aí, tal, tá? Então aqui também, ó, é considerado fácil, mas tudo depende, tá? Bom, enfim. Aí o que eu faço? Vamos lá. Na dica que eu tinha dado para vocês, nós estávamos falando de 5 questões, né? Nós estávamos falando aí de 5 questões. Aí eu falei assim para vocês: se são 5 questões, uma A, uma B, uma C, uma D e uma E. Aí vocês vão dobrando isso. Se forem 10 questões, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. Se forem 15 questões, 3, 6, 9, 12, 15. 3 é A, 3 é B, 3 é C, 3 é D, 3 é E. Só que não tem como vocês colocarem de qualquer jeito. 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, se forem 15 questões. Vocês não sabem qual é a ordem. Por isso que vocês têm que fazer as que vocês tiverem certeza. E as demais, você escolher uma letra que você não tenha usado ainda e repetir o restante todas as letras. Vocês não zeram dessa forma. Por exemplo, deixa eu analisar aqui. Só um minutinho. Vai até a questão, deixa eu marcar aqui. 30. Deixa eu fazer um cálculo aqui. Só um minutinho, gente. Aguenta aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. É que eu já vou abrir aí. Ai, desculpa. A lógica que eu tinha falado para vocês. Por exemplo, nessas questões aí, são 15 questões. 3 são A, 3 são B, 3 são C, 3 são D, 3 são E. Se forem 10, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. Se for 5 questões, uma A, uma B, uma C, uma D e a E, tá? É uma dica aí que vale, mas em último caso, quando não conseguir ler, quando não conseguir terminar, né, não dá tempo ou tal, aquelas que vocês não tiverem certeza, vocês podem aplicar essa regra. Só um minutinho que eu vou parar a gravação para vocês falarem, tá bom?